tem a última live, que é para falar sobre plano de ação. E hoje a nossa live é arrase no seu relatório de não conformidades. Uma ferramenta muito importante. Bom, vou começar. Hoje comecei um pouquinho atrasada, mas vamos lá. Eu sou Ana Emília, Nutri de One e consultora de alimentos, e tô aqui para ajudar você a superar o medo, a insegurança e o preconceito Nutri de trabalhar em unidade de alimentação e nutrição. E essa semana a gente tirou para falar da nossa jornada dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. A gente começou a falar um pouco sobre como é o nosso passo a passo, o nosso dia a dia, de quando a gente começa numa unidade de alimentação e nutrição. Porque realmente é um trabalho com muitas variáveis, onde nós temos uma série de situações que a gente não contava com ela, então são muitos imprevistos que aparecem em unidade de alimentação e nutrição. E nós temos que entender muito mais do que as técnicas, daquilo que a gente aprendeu na faculdade, para poder conseguir gerir essa unidade de alimentação e nutrição. Porque realmente é um trabalho de gestão de pessoas, gestão de custos, gestão administrativa, muitos treinamentos, muita parte sobre segurança de alimentos e a parte de procedimentos em si, que acontecem dentro de cozinhas, que sejam elas do tamanho que for e para que situação for. Então são cozinhas dentro de restaurantes, dentro de hospitais, dentro de indústrias, dentro de empresas, dentro de supermercados. Então uma série muito ampla, uma quantidade muito ampla de estabelecimentos que hoje necessitam do nosso trabalho, que hoje necessitam da nossa presença e mais do que isso, necessita do nosso empenho, da nossa dedicação, porque é uma área dentro da nutrição que não é vista, que não é enxergada com o papel que ela tem para desempenhar. Então a gente hoje tem enfrentado muitas dificuldades de se inserir no mercado justamente por isso, por ser uma área em que normalmente nós não estamos sendo valorizados. Mas o que eu tenho dito em todos esses dias nas nossas lives é que esse valor, ele não vem de graça, ele não nos é dado, ele é conquistado. E a gente conquista esse valor sendo excelente profissional e cada vez mais procurando utilizar das técnicas e das ferramentas que nós temos, não só dentro da nutrição, mas em outras áreas também, de forma que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo, que é trazer qualidade para o cliente, trazer segurança para quem vai comer daquela refeição e para nós a nossa realização profissional. Então isso é fantástico. E é por isso que eu estou aqui hoje, nessa mais uma live dessa semana, para falar hoje para vocês sobre relatório de não conformidades. E o nome dessa live era Arrase no Relatório de Não Conformidades. Por que eu disse isso? Por que eu coloquei esse nome de Arrase? Porque, gente, o relatório de não conformidades é um relatório pesado de se falar, porque você vai apresentar para o dono do lugar que você está trabalhando todos os erros que ele comete. Então isso não é uma coisa muito simples de se fazer. E por isso é importante que você tenha domínio realmente do que você está falando. E aí é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos decifrar o relatório de não conformidades para você dominar tudo que está ali e você arrasar no dia dessa reunião de alinhamento com seu cliente, onde é uma reunião que você vai colocar para ele tudo aquilo que você encontrou nas suas visitas anteriores de não conformidades. Por isso, é difícil que eu fale para vocês hoje, comece a live no relatório de não conformidade diretamente. Eu vou ter que fazer falar um pouquinho sobre ontem, porque ontem nós utilizamos uma ferramenta muito importante e essencial para a construção do relatório de não conformidades. Essa ferramenta é o checklist. O checklist, nós ontem vimos,
o quanto ele é importante para servir de guia para a gente, o quanto ele é importante para trazer conhecimento sobre o local que a gente vai trabalhar. Então, para que a gente tenha um relatório de não conformidades completo e para que a gente faça esse relatório com segurança, eu sugiro a você que você, antes disso, aplique o checklist. E aplique o checklist de forma bastante detalhada. Seja muito criteriosa na hora de aplicar o checklist. Não poupe esforços para aplicar o checklist, porque uma vez que você aplicá-lo bem feito, colher as informações necessárias, você vai estar munida de informações e de segurança para poder fazer uma reunião bacana com seu cliente e nessa reunião você conquistar o seu cliente, trazer o cliente para o seu lado, fazer com que ele então seja seu aliado na jornada de trabalho dentro da UAN, na jornada de implantação das boas práticas e de todos os procedimentos que uma UAN requer. Então, essa reunião ela é extremamente importante para essa conquista. E você pode até me falar assim, Ana, mas se o cliente me contratou, se tinha lá a vaga para nutricionista de UAN, é porque ele me queria lá. E eu concordo com você, ele realmente te queria lá e ele precisa de você. Mas você concorda comigo que quando a gente tem que realizar alguma mudança que vai mudar os nossos hábitos, que vai tirar a gente daquela rotina, mesmo que o negócio esteja ruim, a gente tem uma certa resistência, a gente fica ali pensando, será que não tinha um jeito de eu continuar fazendo do jeito que eu estava? E uma força mágica, uma varinha de condão aparecer aqui, um super-herói, uma super-heroína aparecer aqui para me salvar dessa confusão, mas sem eu ter que fazer nenhum esforço? Você concorda comigo que em muitos momentos você vai enfrentar sim a resistência do dono, que foi quem te contratou, vai enfrentar a resistência dos colaboradores, de outros gestores e às vezes até da própria pessoa que está comendo naquela cozinha, aquele cliente que a gente chama de comensal, né? Aquele que está ali, que é o comprador dentro daquela UAN. A gente enfrenta a resistência até deles, porque muitas vezes a gente tem que mudar o hábito das situações. Por exemplo, agora na pandemia, tem um restaurante que eu frequento e lá, como todos os outros, ficou proibida a entrada, como ele é self-service, ficou proibida que a pessoa se servisse, né? Então foi uma regra imposta. Mas você acredita que muitas pessoas, eu presenciei, brigando com a dona do restaurante por que ela estava fazendo aquilo? Então imagina quando você entra numa UAN, numa unidade de alimentação e nutrição, que pode ser um restaurante, pode ser um refeitório, pode ser dentro de um hospital, enfim, são tantos locais e você começa a fazer mudanças lá dentro. Então você enfrenta resistências. E é por isso que a minha sugestão hoje é que você tenha um relatório de não conformidades muito bem feito e que você faça uma reunião bem bacana com seu cliente para que você conquiste esse cliente de vez e que ele seja seu aliado nesse trabalho, que a gente sabe é um trabalho árduo, mas é um trabalho maravilhoso. Quando a gente vê as coisas andando dentro de uma UAN, gente, que felicidade que não é. Então, dentro disso, lembrando vocês, então, que ontem a gente trabalhou o checklist. Então, eu falei também ontem para vocês que essa metodologia eu fui desenvolvendo aos poucos, com a minha própria necessidade, com os meus próprios erros. Quantas vezes eu errei em não apresentar um relatório de não conformidades para o meu cliente e lá na frente eu me embananar no meu trabalho? Quantas vezes eu não sei contar para vocês, porque afinal de contas vão-se aí mais de 15 anos de carreira em UAN. Então, até que a gente chegue num ponto em que a gente esteja confiante e que a gente próprio tenha desenvolvido o próprio método, a gente precisa de apoio, e muito apoio. E eu contei com algumas pessoas muito importantes na minha jornada de trabalho, na minha carreira, e por isso
Hoje eu tô aqui, eu quero fazer isso por você. Ajudar você, que é nutricionista de One, a superar o medo, as inseguranças e até mesmo o preconceito que a gente tem em trabalhar dentro de uma One. Então vamos lá. Um recadinho para vocês antes de começar propriamente o relatório de não conformidades. Eu vou deixar hoje lá no feed o checklist, para vocês o passo a passo do preenchimento do checklist, aquele que a gente falou ontem e que a gente está falando nele aqui agora. Vou deixar lá no feed e vou fazer um convite para você pegar o checklist e ir até a sua One e aplicar o checklist. Mesmo que você já tenha feito isso, vá lá e faça novamente com outro olhar. Ou situação diferente. Ana, eu ainda não trabalho em lugar nenhum, eu não tenho onde aplicar o checklist. Eu vou olhar para você e falar assim, claro que tem. Você não tem cozinha na sua casa? Vai lá na sua casa, faz de conta que ali é uma One, entra lá e vai aplicando o checklist. Começa desde a hora que você recebe os alimentos, onde você guarda, que jeito você deixa, ele vai direto para a geladeira, ele fica em cima da pia. Vai lá e verifica todas as etapas de uma One, ela está dentro da sua cozinha. Então, não tem desculpa para você fazer essa tarefinha de hoje e comentar comigo quais foram as dificuldades que você encontrou ao aplicar o checklist, que seja na sua One ou na cozinha da sua casa. Vamos fazer essa tarefinha juntas e vamos descobrir os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E bora lá começar o nosso trabalho com o nosso... gente, eu ia começando, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês antes. Talvez, quando vocês começarem a preencher esse checklist, vocês vão achar esse documento difícil, trabalhoso, longo, talvez porque você nunca tenha feito, talvez porque você ainda não tem habilidade. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Quando a gente era criança, todos nós tínhamos um super-herói junto com a gente, que nos salvava das situações difíceis, não é mesmo? Eu tinha alguns. E eu quero convidar você a chamar esse super-herói que te acompanhava quando você era criança, ou a super-heroína. Ela tá aí dentro de você, prontinha para te ajudar em qualquer hora. Então não se esqueça disso. Acorde seu super-herói agora, aqui dentro da One, porque esse super-herói ou essa super-heroína vai ter um papel muito importante na sua carreira. Pode ter certeza disso. E aí, vamos lá para o nosso relatório de não conformidades. Bom, montamos o nosso checklist, fizemos o nosso checklist e agora nós vamos lá começar a listar todas as não conformidades encontradas no checklist. É isso que vai compor o nosso relatório. No início da minha carreira, eu fazia um relatório bem grande, gigante, com tudo, um relatório único, sozinho. Hoje em dia, eu divido o meu relatório. Eu faço relatórios diferentes para situações diferentes. Isso, para mim, faz muita diferença na hora principalmente, de apresentar. Porque, como eu falei para vocês, essa reunião de apresentação é também uma reunião de alinhamento entre você e o dono do estabelecimento sobre como o seu trabalho vai ser desenvolvido e desenrolado lá dentro da One. E isso vai fazer diferença para você se você fizer um relatório de não conformidades mais enxuto, mais seco um pouquinho. Então, eu fui entendendo que eu podia dividir meu relatório de não conformidades em algumas etapas e que dependendo do dia, ou dependendo do tamanho da One e até mesmo dependendo do humor do gerente, dos gestores ou do dono do estabelecimento, eu escolhia qual apresentar. E aí, quando a gente faz então esse levantamento e coloco tudo no papel, a hora que chega o momento da reunião, eu digo para vocês também, dou uma outra dica. Além do humor, né, que a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, comece a apresentar
as coisas boas que você encontrou lá dentro, as conformidades. Não começa de cara a entregar um papel cheio em 1, 2, 3, 4, 5 folhas de não conformidades. Comece a falar o quanto de coisas boas que você já viu ali. Comece a valorizar o trabalho do seu cliente e também o trabalho dos colaboradores. Comece por aí, porque você já consegue desarmar seu cliente. Ele já fica feliz porque quer dizer que ele está fazendo coisas bacanas. Quer dizer que o trabalho dele não está sendo todo em vão, em termos de segurança de alimentos e procedimentos operacionais dentro da One. Então comece por esse ponto, porque você vai ver que o desenrolar da reunião vai ser mais leve, principalmente na hora que a coisa estiver assim, bem pesada. Que você sabe que na hora que você está falando os erros de alguém, não é fácil. A gente tem que ter uma habilidade extra para falar isso. Em qualquer situação, né, gente? Imagina dentro de uma One que você está falando com o dono do lugar, com a pessoa que paga seu salário e a pessoa que te contratou, e você tem que olhar para ela e realmente falar tudo que ela está fazendo de errado. E depois, além disso, chegar lá na sua equipe e também falar para a sua equipe: olha pessoal, agora aqui vai ter muita mudança. Nós que somos Nutris de One já sabemos que isso não é uma coisa muito simples de se fazer. E até para quem não é Nutri de One, tenho certeza que muitas pessoas trabalham em outras áreas e também enfrentam essa mesma dificuldade. Então fica aí a dica para você começar a sua reunião falando sobre os pontos positivos de tudo que você levantou. Feito isso, a gente então, deixa eu dar uma pesquisada aqui que eu fiz bastante anotações para eu não me esquecer de nada que eu queria passar para vocês. Tem uma coisa que também eu gosto muito de lembrar para mim mesma quando eu estou fazendo o relatório de não conformidades, que é entender que o meu cliente muitas vezes não tem o conhecimento de que ele estava fazendo tantas coisas erradas como eu vou contar para ele. A gente às vezes entra num estado de julgamento do cliente. Tomar muito cuidado com esse julgamento. Evitar ao máximo, sabe? Fazer caras e bocas enquanto você acredita que eu vi o seu colaborador fazendo isso? Gente, evite, não faça isso, não é nem evite, não faça isso. Não olhe e fala: olha, seu fulano, eu não acredito que eu entrei dentro do banheiro dos colaboradores e estava tudo descascado. Não é possível, sabe? Evita isso. Corrija esse hábito. Isso é julgamento. E nós não estamos lá para fazer esse tipo de julgamento. Nós estamos lá para colaborar, contar o erro. Contar o erro é diferente de julgar o erro. Então a gente está ali para contar qual é o erro, mas muito mais do que contar o erro é dar soluções para o nosso cliente. Isso eu também fui aprendendo com a minha vivência, porque no início da minha carreira eu era muito apontadora de erros e às vezes eu me esquecia muito de trazer as soluções que fossem pertinentes e possíveis para aquele cliente fazer. Muitas vezes, quando a gente entra na unidade de alimentação, a gente julga que o cliente devia estar fazendo e comprando tudo para manter aquilo do melhor possível que ele conseguisse. Mas é importante que a gente também entenda que esse dono desse estabelecimento, ele tem uma série de outras prioridades que não necessariamente são as mesmas que eu tenho. E que eu não posso julgar quando ele entender que a prioridade não é alguma compra ou alguma reforma que eu queira fazer naquele momento. O meu papel é lógico, eu tenho que mostrar para ele, caso ele não queira fazer, o risco que ele corre e também explicar para ele por que é tão importante fazer aquilo. E é por isso que em todas as minhas reuniões de alinhamento e de apresentação de não conformidades, eu levo junto comigo a legislação pertinente àquela unidade. Porque é importante que o cliente entenda que nós não estamos tirando nada da nossa cabeça. O que nós estamos falando ali para ele está na legislação e tem um motivo.
Porque a gente escuta muito dos nossos clientes que a vigilância sanitária exige demais, que ela exige além da medida, que ela é chata, que ela privilegia alguns e não outros. E ao mesmo tempo que ele está falando isso da vigilância sanitária, é como se ele estivesse falando isso da gente também, porque nós estamos ali quase que representando um fiscal. Então, é importante que a gente, passo a passo, vá trazendo luz para esse cliente, orientando esse cliente. E também que a gente não espere que da noite para o dia o cliente entenda tudo. Vai ser necessário a gente fazer um trabalho realmente de formiguinha e um trabalho educativo, tanto com nossos colaboradores quanto com nossos clientes. E por isso, essa reunião de alinhamento tem que ser uma reunião agradável, bacana, porque é nessa reunião que nós vamos conquistar o cliente para ser nosso aliado quando a gente começar a fazer as mudanças lá dentro da nossa unidade, dentro da cozinha. Lá sim nós vamos encontrar muita resistência. Ainda ontem eu recebi no direct um pedido de ajuda de uma colega nutricionista dizendo o quão difícil está sendo para ela trabalhar em um restaurante onde a cozinheira não tem tido respeito com ela, chegando até a gritar com ela. Então a gente vai passo a passo conquistando essas pessoas, mas uma vez que a gente tenha como aliado os gestores, o dono, os gerentes, tudo isso vai ficar mais fácil. Então, assim que eu entrego, então, eu fecho o relatório, vou agendar a reunião com o meu cliente, começo a reunião fazendo uma abordagem positiva da unidade dele, tudo